Nas imensidões insondáveis do cosmos, onde estrelas nascem e morrem em um balé silencioso de luz e sombra, existe um planeta azul suspenso no vácuo, cuja história guarda as cicatrizes de um longo e doloroso isolamento. Há muitos milênios, a Terra foi afastada do convívio direto com as grandes civilizações do universo, entrando em uma espécie de quarentena espiritual. Essa medida não visava a punição sumária, mas sim ao recolhimento necessário para que uma multidão de consciências caídas pudesse encontrar o caminho do reerguimento moral. Eram espíritos desterrados de orbes distantes, seres de inteligência vasta e recursos mentais sofisticados, que, por conta do orgulho desmedido e da rebeldia contra as leis da harmonia universal, viram-se privados do convívio com os seus mundos de origem. Ao cruzarem os abismos do espaço, despidos de seus corpos gloriosos, desembarcaram nas densas e rudes névoas da matéria terrestre, iniciando uma jornada de expiação que se estenderia por milênios sem conta. O ambiente que recepcionou essas consciências desterradas era primitivo, hostil e desprovido de qualquer conforto sutil ao qual estavam habituadas nas moradas de onde foram banidas. Acostumadas a paisagens radiantes, habitações de pura luz e formas de nutrição extremamente suaves, aquelas almas viram-se subitamente constrangidas a revestir organismos fluídicos modificados para se adaptarem ao campo magnético de um mundo em formação. O choque vibratório foi de tal magnitude que a mente de muitas dessas individualidades permaneceu mergulhada em um torpor doloroso, uma espécie de vertigem espiritual provocada pela súbita perda do paraíso que haviam edificado e, posteriormente, destruído por meio do livre-arbítrio mal utilizado. A atmosfera da Terra, impregnacionada por uma densidade vibratória quase insuportável, tornou-se o novo cenário onde o orgulho ferido deveria capitular perante a necessidade do trabalho e do sofrimento redentor. Nesse cenário de profunda austeridade, o esquecimento das vidas passadas foi concedido pela misericórdia superior como um véu protetor e indispensável. Caso mantivessem a memória cristalina de suas glórias perdidas e dos crimes cometidos contra a ordem cósmica, a loucura e o desespero paralisariam qualquer tentativa de recomeço. Sob a sombra desse abençoado esquecimento, os espíritos exilados começaram a tatear o solo do planeta azul, entrelaçando seus destinos aos dos habitantes nativos que aqui já ensaiavam os primeiros passos da experiência humana. Criou-se, assim, uma tapeçaria existencial complexa, na qual dores antigas e simpatias renovadas se misturavam na teia das reencarnações sucessivas, dando início a uma das sagas espirituais mais emblemáticas de todo o universo. A eternidade, em sua infinita paciência, estendeu sobre essa família planetária uma sucessão interminável de estradas transitórias. A cada nova encarnação, uma nova paisagem geográfica se descortinava, trazendo consigo novos dramas, desafios inéditos e lutas diárias travadas ao lado dos mesmos companheiros de erros passados. Trajando novas roupas de carne, concedidas pelo amor infinito do Criador, esses seres vagavam pelas eras, sem compreender totalmente a razão da profunda melancolia que lhes habitava o íntimo. Essa saudade ancestral de um lar perdido no espaço transformou-se no motor secreto de suas buscas, impulsionando a busca pela arte, pela filosofia e pela compreensão das forças da natureza.
No entanto, o tempo das ilusões e do adiantamento indefinitivo aproxima-se do seu termo inevitável. A fase de isolamento planetário está prestes a ser encerrada, pois a Terra atinge o ponto culminante do seu ciclo evolutivo, devendo transitar do estágio de provas e expiações para o patamar de regeneração. Para coordenar pessoalmente esse momento supremo de transição e reintegração cósmica, a autoridade máxima deste orbe prepara o cenário para que a humanidade perceba, por meio de sentidos renovados, a presença augusta daquele que guia os destinos do planeta. Mas para que esse reencontro com as civilizações do cosmos se concretize, uma profunda reciclagem espiritual faz-se urgente e imperativa na vida de cada habitante deste mundo. Para compreender a verdadeira dimensão e a gravidade do processo de reciclagem planetária, é necessário recuar no tempo e examinar a mecânica profunda do exílio que trouxe milhões de espíritos para o solo terrestre. Quando as equipes da espiritualidade superior iniciaram a transferência de contingentes vindos do sistema de Capela e de outros orbes adiantados, o objetivo primordial era oferecer um recurso extremo de recuperação moral. O exílio espiritual não é um ato de vingança divina, mas sim um imperativo de preservação do equilíbrio dos mundos superiores, que não podem ter sua harmonia perturbada indefinidamente por aqueles que recusam as leis do amor e da solidariedade. Assim, as consciências rebeldes foram desvinculadas das dimensões de luz e direcionadas para a atmosfera fluídica da Terra. O impacto da chegada dessas almas em um planeta de características físicas tão rudes gerou uma incomensurável incompatibilidade energética. No início da colonização espiritual do globo, os espíritos exilados traziam consigo corpos perispirituais altamente refinados, cujas vibrações eram incompatíveis com a matéria orgânica e densa que começava a se estruturar no orbe. Quando esses seres tentavam reencarnar nas primeiras centenas de oportunidades, seus organismos fluídicos recusavam a imantação com os corpos físicos primitivos. O resultado era que a imensa maioria não conseguia ultrapassar a infância física. A nutrição pesada da época, aliada à carga magnética bruta do ambiente e do leite materno de seres ainda em estado quase selvagem, repelia a energia delicada dos espíritos recém-chegados, provocando a morte prematura dos corpos carnais. Foram necessárias milhares de tentativas e recomeços dolorosos para que essa fricção energética fosse gradativamente atenuada. Através de complexas operações magnéticas realizadas por técnicos do plano espiritual, o perispírito das consciências exiladas foi passando por um doloroso processo de rebaixamento vibratório e adaptação. Esse procedimento, embora necessário, trazia em seu bojo uma terrível sensação de aprisionamento e sufocamento para a alma. O ser que outrora navegava com liberdade pelas correntes mentais de mundos ditosos viu-se, de repente, confinado a uma estrutura biológica rígida, pesada e suscetível a doenças terríveis, dores lancinantes e limitações de toda sorte. Durante um período estipulado em cerca de 10.000 anos terrestres, esses espíritos reencarnaram sucessivamente apenas para resolver o problema técnico da compatibilização vibratória entre o corpo espiritual e a matéria carnal. Durante esse imenso hiato de tempo cósmico, quase nenhum progresso moral ou intelectual consistente pôde ser consolidado por essas almas.
Toda a energia espiritual era consumida no esforço extenuante de permanecer encarnado até a juventude ou maturidade física. Trata-se de uma constatação estarrecedora. 10 milênios gastos unicamente para permitir que a alma conseguisse habitar um corpo orgânico na Terra, sem, contudo, conseguir acrescentar novos valores à sua bagagem eterna. Essa imobilidade evolutiva gerou um fosso profundo entre os exilados e o restante do cosmos. Se for feita uma comparação mental com o progresso contínuo de uma civilização que manteve sua rota evolutiva sem interrupções, percebe-se o imenso abismo criado. Um espírito que permaneceu estacionado na Terra durante milênios, devido ao exílio, perdeu o bonde da evolução cósmica, enquanto seus antigos companheiros, que permaneceram nos orbes de origem, avançaram a passos gigantescos rumo a estados de consciência sublimados. É justamente essa disparidade que explica a sensação de alienação e desconexão que a humanidade terrestre experimenta até os dias atuais ao olhar para o firmamento estrelado. A jornada de uma individualidade específica, tomada como modelo das multidões que para aqui foram transferidas, ilustra com clareza cristalina a dramaticidade dessa trajetória existencial. Essa consciência, que em um passado remoto habitara paisagens radiantes em um dos mundos do sistema de Capella, desfrutava de uma existência pontuada pela beleza, pelo conhecimento técnico refinado e pela facilidade de comunicação vibratória. Contudo, ao deixar-se contaminar pelos germes do orgulho, da vaidade e da adesão a rebeliões mentais que desacatavam a autoridade suprema do amor universal, viu-se julgada pela própria consciência e conduzida compulsoriamente ao exílio no planeta azul. Ao desembarcar na atmosfera terrestre, desprovida do invólucro carnal e trazendo o perispírito traumatizado, essa alma passou pelas rigorosas operações de rebaixamento magnético. Nas suas primeiras tentativas de renascimento no solo do planeta, o insucesso era a regra. Ela nascia em agrupamentos tribais primários, mas o seu corpo infantil sucumbia rapidamente, pois a carga energética do seu espírito era forte demais para as frágeis estruturas biológicas daquela humanidade em aurora. O sofrimento íntimo dessa alma era indescritível. Presa a uma penumbra mental constante, sentia a falta do ar puro dos mundos superiores e o calor das amizades espirituais que havia traído com suas posturas inconsequentes. Passados os longos milênios dedicados exclusivamente à acoplagem fluídica e ao ajustamento biológico, essa individualidade finalmente conseguiu atingir a idade adulta no corpo carnal. Começava, então, uma nova e complexa etapa, a assimilação dos recursos elementares da vida terrestre. O ser que outrora expressava o seu pensamento por meio de ondas fluídicas puras e falava a linguagem harmoniosa dos mundos ditosos, viu-se forçado a aprender a articular sons guturais, aprendendo a linguagem rudimentar dos povos primitivos. Foi um aprendizado lento, doloroso e recheado de frustrações, no qual a mente tentava expressar conceitos sublimes através de vocábulos secos e pobres. À medida que os séculos se escoavam e a linguagem humana ia sendo automatizada por esse espírito, um antigo e perigoso fantasma voltou a erguer-se do fundo da sua sede consciencial. Com a recuperação gradual da capacidade de raciocinar e interagir com o meio social, as velhas tendências ao domínio, ao sentimento de posse
e a busca pelo poder desenfreado afloraram com força avassaladora. O orgulho que destruíra sua vida no mundo de origem continuava intacto, oculto sob as dobras do esquecimento temporário, aguardando apenas o surgimento de estímulos externos para se manifestar novamente. Como o planeta Terra, naquela época de barbárie e quarentena cósmica, oferecia pouquíssimos recursos para o aprendizado da moral e da sensibilidade espiritual, a individualidade em questão não encontrou freios internos para conter a avalanche de seus impulsos inferiores. Diante dos primeiros conflitos tribais e das disputas por territórios e recursos, o exilado utilizou sua superioridade intelectual para subjugar os mais fracos, criando causas terríveis de escândalo e contraindo novos e pesados débitos kármicos. O remédio do exílio, que deveria servir para a purificação da alma, transformou-se, por incúria do próprio ser, em um emaranhado ainda mais complexo de culpas e resgates dolorosos. A evolução da humanidade terrestre continuou a desdobrar-se em um ritmo marcado por altos e baixos dramáticos, enquanto os grupos de exilados continuavam a aportar no planeta em diferentes épocas. Com a chegada de contingentes ligeiramente menos comprometidos com as leis divinas, almas que solicitaram a oportunidade de vir à Terra para auxiliar os companheiros que haviam influenciado negativamente no passado, o ambiente sociocultural do planeta começou a dar sinais de um desenvolvimento mais acelerado. Pequenos focos de civilização começaram a surgir em diferentes regiões do globo, onde a linguagem se ramificou em diversos troncos linguísticos e as primeiras noções de organização social e leis escritas começaram a tomar forma. No entanto, a disparidade entre o progresso técnico-intelectual e o avanço moral permaneceu como a grande tragédia da história terrestre. Para avaliar o impacto devastador desse desequilíbrio, basta projetar a mente para o futuro e imaginar o estado da Terra daqui a 5.000 anos. Se nos últimos 2 séculos a comunidade planetária saltou do transporte por tração animal para a exploração do espaço e a tecnologia digital, a evolução nos próximos milênios alcançará patamares inimagináveis. Agora, imagine uma consciência que, durante esse mesmo período de tempo futuro, decida interromper voluntariamente o seu aprendizado moral, ficando paralisada no orgulho e no egoísmo. Ela se tornará um ser completamente desalinhado com o ambiente ao seu redor, alienado e desconectado da realidade vibratória dos seus pares. Foi exatamente essa a condição vivida pelos espíritos exilados na Terra. Eles ficaram retidos em um nível existencial estagnado, chegando a acreditar, em sua estreiteza de visão, que a realidade restrita e dolorosa da vida física era tudo o que existia no universo. Essa alienação mental é um dos aspectos mais cruéis do exílio planetário, pois a alma perde a noção da majestade do cosmos e passa a defender com ferocidade as suas pequenas ilusões de poder e riqueza material. O espírito acomoda-se na dor e no sofrimento purificador, esquecendo-se de que a sua verdadeira pátria é a imensidão das estrelas e a sua destinação final é a perfeição. À medida que os ciclos reencarnatórios se sucediam, a Terra começou a viver períodos de aparente esplendor, nos quais o conhecimento trazido no subconsciente dos exilados permitiu a edificação de civilizações altamente sofisticadas.
Tais épocas foram marcos de conquistas grandiosas no campo da arquitetura, do domínio das energias planetárias e do desenvolvimento das artes. O saber acumulado nos mundos de origem aflorava na mente de inventores, construtores e legisladores, criando focos de luz e progresso no meio da barbárie dominante. Todavia, o veneno do orgulho continuava presente nas profundezas do psiquismo daquela população de almas. A tecnologia avançada e o domínio sobre as forças da natureza, em vez de serem colocados ao serviço da fraternidade e do bem comum, foram rapidamente corrompidos pelo desejo de supremacia e pela busca do prazer desenfreado. As velhas tendências da rebelião cósmica ganharam novas roupagens nas mentes dos líderes e governantes daquela era, preparando o terreno para uma das maiores catástrofes de que se tem notícia na memória secreta do planeta. Atinge-se, assim, o ápice de uma das mais brilhantes e trágicas eras da história oculta da humanidade, a grande civilização Atlante. Nesse período, os espíritos provenientes de Capella e de outros sistemas espaciais alcançaram o topo do seu desenvolvimento tecnológico e científico em solo terrestre. Eles dominavam formas de energia cristalina e forças magnéticas que a ciência contemporânea ainda está longe de compreender plenamente. Suas cidades eram monumentais, suas naves cortavam os céus do planeta e suas pesquisas nos campos da matéria e da biologia atingiam níveis de sofisticação ímpares. Havia todas as condições para que aquela sociedade se tornasse o berço de uma nova era de regeneração e paz para todo o orbe. Contudo, a vigilância moral foi mais uma vez negligenciada. O homem e a mulher daquela época, detentores de um poder imenso, deixaram-se arrastar pelos mesmos vícios comportamentais que haviam provocado a sua expulsão dos mundos superiores. A ganância pela posse, a criação de castas privilegiadas, a manipulação inconsequente de forças da natureza e o desprezo pelos mais fracos corromperam todas as instituições atlantes. O conhecimento científico, desprovido de amor e do senso de responsabilidade perante o Criador, tornou-se uma arma perigosa de dominação e tirania, gerando débitos kármicos de gravidade incalculável perante a justiça divina. Há uma lei cosmológica fundamental que rege a responsabilidade dos seres. Um erro cometido na ignorância primária da pré-história tem um peso kármico infinitamente menor do que um crime praticado sob a luz de um alto conhecimento intelectual e científico. Os líderes e cidadãos da Atlântida, conhecedores das leis da matéria e das energias sutis, cometeram abusos inomináveis, agravando a sua situação espiritual a tal ponto que a manutenção daquela civilização se tornou insustentável para a economia moral do planeta. Para evitar que esses seres se afundassem em abismos ainda mais tenebrosos de degradação, a espiritualidade maior permitiu que as próprias forças da natureza terrestre, desequilibradas pelos excessos cometidos, reagissem. Em um espaço relativamente curto de tempo terrestre, colossais cataclismos reconfiguraram a geografia do planeta, submergindo a grande civilização sob as águas do oceano e pondo fim a uma era de tecnologia e soberba. Quase nada restou registrado nos livros da história oficial, compilada pela humanidade moderna sobre esse desastre, ocorrido há dezenas de milhares de anos. No entanto, as marcas psíquicas e os traumas resultantes dessa derrocada planetária
permaneceram gravados a fogo no perispírito de milhões de almas que vivenciaram aquele colapso. Até os dias atuais, a comunidade terrestre ainda se defronta com os fantasmas e as tendências íntimas oriundas dessa época remota. O medo atávico de destruição total por forças incontroláveis, a fascinação obsessiva por tecnologias de dominação e a inclinação para o autoritarismo são heranças diretas dos desatinos atlantes. É uma lei inflexível da vida que cada consciência, individual ou coletivamente, tenha que se reencontrar, mais cedo ou mais tarde, com os fantasmas que ela própria criou no tear do tempo. Após a ruína da civilização atlante, a individualidade que acompanha a nossa narrativa viu-se novamente lançada em uma condição espiritual de extrema precariedade, tendo desfrutado de centenas de encarnações em corpos aperfeiçoados e em um ambiente de alto nível intelectual. O seu fracasso moral resultou em um novo e doloroso rebaixamento. Desprovida das facilidades do passado e carregando na consciência o peso de novos e gravíssimos débitos, essa alma teve que recomeçar a sua jornada em meio a povos que a história contemporânea convencionou chamar de civilizados, mas que, comparados ao esplendor atlante, representavam um profundo retrocesso cultural e material. Iniciava-se, então, o grande tronco das civilizações da antiguidade. Os povos indo-europeus, os egípcios, os hindus e os grupos étnicos que habitavam as férteis terras da Mesopotâmia. O espírito exilado passou a reencarnar entre os sumérios, acadianos, amorreus, assírios e caldeus. Embora não enfrentasse mais o antigo problema da incompatibilidade energética entre o perispírito e o corpo físico, uma conquista mantida a duro custo, a sua caminhada tornou-se um interminável e penoso acerto de contas. A cada nova passagem pela carne, a tentativa de saldar velhas dívidas terminava frequentemente na contração de novos compromissos kármicos, devido ao ambiente de violência e tirania que dominava aquela região. A história da Mesopotâmia e dos povos vizinhos foi escrita com sangue, guerras de conquista e crueldades inomináveis. Quando os assírios devastaram reinos e escravizaram populações inteiras, ou quando os caldeus destruíram cidades e arrastaram milhares de almas para o cativeiro, aqueles espíritos exilados estavam, na verdade, atuando como algozes e vítimas de si mesmos. As velhas inclinações ao orgulho e à dominação, herdadas dos mundos de origem e potencializadas pela atmosfera densa e brutal da Terra, transformaram a inteligência em força bruta. O que antes era apenas rigidez mental e vaidade intelectual converteu-se em violência animalesca e dominação a qualquer custo. Nesse cenário de conflitos incessantes, a Terra transformou-se em um imenso palco de sofrimento. Milhões de almas encarnadas e desencarnadas vagavam pelas regiões espirituais inferiores do planeta, prisioneiras de redes de ódio, vingança e desespero. O aprendizado moral avançava a passos lentos, quase imperceptíveis, sufocado pela poeira das batalhas e pelo ruído das armas. O plano de evolução espiritual parecia paralisado e a quarentena cósmica da Terra prolongava-se por milênios, sem que a maioria dos exilados mostrasse sinais claros de regeneração íntima. À medida que o tempo avançava e se aproximava o momento em que a Terra deveria receber uma visitação divina decisiva, a situação espiritual daquela massa de devedores era de absoluta bancarrota moral.
A individualidade da nossa história encontrava-se exausta, enredada em uma teia complexa de culpas e remorsos, incapaz de erguer os olhos para o céu e vislumbrar uma saída para sua tragédia existencial. Era preciso que uma nova força, um elemento radicalmente diferente de tudo o que a humanidade conhecera até então, fosse introduzido no planeta para romper o círculo vicioso da violência e do resgate doloroso. Ciente da angústia que devorava o coração da família planetária e da iminência de um novo ciclo evolutivo, a espiritualidade superior deu início a um vasto programa de educação e preparação para o orbe. Para que os seres humanos pudessem compreender a mensagem de amor puríssimo que seria trazida em um futuro próximo, era necessário primeiro estruturar a mente humana, fornecendo-lhe noções de moral, justiça, lei e espiritualidade. A humanidade da época precisava de degraus intermédios para conseguir elevar-se da barbárie até a sensibilidade necessária para absorver a verdade maior. Com esse propósito, missionários de elevada estirpe espiritual começaram a encarnar em diferentes pontos do planeta, trazendo doutrinas religiosas e sistemas filosóficos adaptados à capacidade de compreensão dos povos de então. Na Ásia, vozes como as de Confúcio e Lao Tse semearam os princípios do respeito, da harmonia social e da ética. No Oriente Médio e na Índia, figuras veneráveis como Zoroastro e Buda ensinaram a ilusória essência do mundo material e a importância da compaixão e do domínio sobre as paixões inferiores. No continente europeu, pensadores da envergadura de Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles lançaram as bases do raciocínio lógico, da busca pela virtude e do amor ao conhecimento. No entanto, a despeito do valor inestimável dessas contribuições, o conceito de Deus trazido por essas grandes escolas ainda era, para a grande maioria das massas humanas, o de uma entidade distante, fria, inatingível e muitas vezes temível. Quando não se adoravam múltiplos deuses com características humanas e caprichosas, temia-se um Deus único e rigoroso, cuja justiça se manifestava pela punição e pela vingança. Além disso, as distorções culturais, a ignorância do povo e o peso da matéria carnal rapidamente contaminaram os ensinamentos dos grandes mestres, gerando dogmas, sectarismo e novas divisões entre os homens. Faltava ao mundo a chave de abóbada, o elemento unificador capaz de harmonizar a justiça, a filosofia, a religião e a vida social. Faltava a promulgação da lei máxima do universo, a única capaz de transformar verdadeiramente o psiquismo do espírito humano, a lei do amor incondicional ao próximo, para apresentar aos habitantes da Terra os princípios da lei universal do cosmos e mostrar que Deus é Pai de infinita bondade e misericórdia. Fazia-se necessária a vinda de um espírito de Skol, um ser cuja vibração amorosa fosse tão puríssima que pudesse encarnar a própria luz divina no seio da matéria. As almas mais antigas do planeta, mesmo sem o compreenderem racionalmente, sentiam uma profunda e dolorosa angústia no peito ao olharem para o seu passado de erros. Percebiam a sua incapacidade de se libertarem das teias do mal por seus próprios méritos e sabiam que o tempo dado para sua recuperação estava se esgotando. Foi nesse clima de expectativa inconsciente e desespero silencioso que os céus se abriram para enviar à terra o seu governador espiritual, o pastor amoroso que viria pessoalmente buscar as ovelhas perdidas desse rebanho cósmico tão complexo.
Quando o mestre dos mestres vestiu túnica da carne e caminhou sobre o solo da Palestina, o universo presenciou o ato de maior humildade e amor de toda a história deste planeta. Aquele que orientava os destinos do orbe, desde a sua formação geológica, fez-se pequeno entre os homens para que os menores pudessem compreendê-lo. Segundo as revelações da espiritualidade superior, ele poderia ter cumprido a sua missão gloriosa sem passar pelos constrangimentos de um nascimento e de uma vida humana. Poderia ter surgido nos céus ou no topo de uma montanha sacra, cercado por legiões radiantes, e dali ditar as leis da fraternidade cósmica a todos os povos. Se assim o fizesse, a sua autoridade seria inquestionável e o seu amor permaneceria intocado. No entanto, o plano divino estabelecia que os mensageiros e o próprio governador espiritual deveriam vivenciar as dores, as limitações e as dificuldades normais do homem comum. Ele assim o fez. Nasceu na modéstia de um cocheira, viveu no trabalho simples do cotidiano e caminhou entre os marginalizados, os doentes e os pecadores. Em cada gesto, em cada parábola e em cada toque de cura, ele apresentou ao mundo a constituição moral do universo, ensinando que a grandeza espiritual consiste em servir, que o perdão deve ser ilimitado e que o amor ao próximo é o único caminho para a libertação da alma. Contudo, a humanidade da época, cega pelo orgulho e prisioneira da ignorância atávica, não reconheceu a grandeza daquele momento supremo. Os líderes religiosos e políticos, temendo perder os seus pequenos privilégios materiais, uniram-se para perseguir, caluniar e condenar o inocente. A massa do povo, manobrada por paixões rasteiras, preferiu a libertação de um criminoso à mensagem de redenção que ele oferecia. E assim, no ápice do desatino humano, o divino semeador foi cravado no lenho da cruz, recebendo o ódio e a ingratidão daqueles a quem viera salvar. Após o desencarne daqueles que participaram direta ou indiretamente dos eventos da paixão, deu-se um dos momentos mais dramáticos nas dimensões espirituais que envolvem a Terra. À medida que os personagens da tragédia de Jerusalém chegavam ao mundo dos espíritos, despidos das ilusões da carne, eram confrontados com a realidade estarrecedora de suas ações. Quando aquelas almas tomaram consciência de quem era verdadeiramente o homem que haviam humilhado e crucificado, o espírito mais elevado que já pisara o solo planetário, a encarnação viva do amor do Criador, o desespero e a loucura tomaram conta dos seus seres. Inenarrável era a dor moral que os consumia. O remorso rasgava o psiquismo daqueles espíritos com uma violência 1000 vezes maior do que qualquer dor física. A vontade que experimentavam era a de deixar de existir, de se dissolverem no nada ou de serem sepultados no esquecimento eterno, pois a lembrança daquele olhar misericordioso e sereno do Mestre na cruz queimava-lhes a alma como um fogo inextinguível. Inclusive a individualidade que serviu de fio condutor para esta narrativa foi profundamente impactada por esse choque consciencial ao desencarnar naquela época, despertando finalmente da longa letargia moral que a mantivera prisioneira por dezenas de milênios. O sacrifício supremo no Calvário marcou o divisor de águas na história vibratória da Terra. Embora o corpo físico do Mestre tivesse sido destruído, a onda de choque do seu amor e do seu testemunho perdoador propagou-se por todas as esferas espirituais que envolvem o planeta,
pela primeira vez desde o início da quarentena cósmica, uma luz de intensidade incalculável rasgou as trevas do psiquismo humano. A partir daquele momento, a semente da compaixão e do arrependimento sincero começou a germinar no coração de milhões de almas, tanto entre as que ainda se encontravam encarnadas quanto entre as que perambulavam pelas regiões da erraticidade. Iniciou-se, assim, o último grande período de ciclos reencarnatórios concedido à geração de espíritos devedores, uma janela de oportunidade estipulada em cerca de 2000 anos terrestres. O objetivo dessa nova etapa não era mais apenas a adaptação biológica ou o aprendizado intelectual rudimentar, mas sim a purificação do coração, a reparação dos males causados ao próximo e a assimilação definitiva da lei do amor. O Mestre ofereceu a sua mensagem como o caminho, a verdade e a vida, convidando cada alma a tomar a sua própria cruz de obrigações e segui-lo rumo à transformação íntima. Para os espíritos que aceitaram esse chamado, a caminhada reencarnatória nos séculos seguintes passou a ser orientada pelo desejo de servir e reparar. Muitos daqueles que outrora promoveram guerras e perseguições voltaram em posições de humildade, enfrentando a prova da pobreza, da doença e da incompreensão para reeducar o seu orgulho. A dor, que antes era vista apenas como uma punição cega, revelou-se como um abençoado recurso pedagógico, capaz de amaciar as durezas do ego e polir a gema preciosa do espírito eterno. A evolução, embora lenta, tornou-se constante e progressiva para a parcela da população planetária tendente ao bem. Contudo, nem todos os habitantes da Terra responderam de maneira positiva ao apelo do amor maior. Uma parte considerável da grande família de espíritos que haviam aderido às antigas rebeliões continuou a resistir obstinadamente à luz. Fixados no egoísmo, no desejo de dominação e nos prazeres efêmeros da matéria, esses seres utilizaram o seu livre-arbítrio para rejeitar sucessivas oportunidades de renovação. Eles continuaram a criar causas de sofrimento para si e para os seus semelhantes, ignorando os avisos silenciosos que a vida e o tempo lhes enviavam. A paciência divina, no entanto, opera em uma escala de eternidade e misericórdia. O exílio planetário vivenciado por essa humanidade ao longo de eras pode ser comparado, em termos psíquicos, à situação de um indivíduo que passa 4 ou 5 décadas de uma vida humana encarcerado em um sistema prisional. Embora privado da liberdade ampla de um cidadão livre, ele mantém o seu livre-arbítrio dentro dos limites da cela e do pátio, tendo o tempo necessário para refletir sobre os seus atos e decidir se deseja regenerar-se ou continuar na delinquência. A Terra foi essa grande casa de reeducação temporária, mas o tempo da sentença está chegando ao fim. À medida que a humanidade se aproxima do encerramento desse grande ciclo de 2 milênios após a passagem do Mestre, a memória espiritual do planeta começa a preparar-se para um grande afloramento. Nada do que foi vivido, sofrido ou construído pelos homens ao longo de milênios foi perdido. Tudo o que aconteceu na história oculta da Terra encontra-se rigorosamente registrado na memória astral do orbe e no subconsciente profundo de cada individualidade. As civilizações perdidas, as ciências esquecidas, as artes sublimes da Atlântida e o aprendizado doloroso de todas as guerras passadas formam a bagagem cultural e psíquica da humanidade. Com a aceleração do progresso que marcará o 3º milênio,
E à medida que a densa camada de baixas vibrações que envolve o planeta for purificada pela retirada dos espíritos recalcitrantes no mal, esses arquivos do subconsciente começarão a emergir na consciência dos seres encarnados. O homem do futuro terá acesso natural às lembranças de suas vidas passadas e às conquistas técnicas e espirituais de outrora, não mais para se envaidecer, mas para utilizar esse conhecimento em favor do bem-estar geral e do avanço das ciências da alma. A intuição e a sensibilidade mediúnica tornar-se-ão faculdades comuns, permitindo o intercâmbio constante com as dimensões superiores. Os espíritos nativos da Terra, aqueles cuja primeira caminhada consciente se deu neste próprio orbe, devem uma imensa gratidão aos exilados que aqui aportaram no passado remoto. A despeito dos desequilíbrios e das dores decorrentes da presença de almas tão endividadas, foi o intelecto refinado desses seres desterrados que impulsionou o salto tecnológico, cultural e filosófico do planeta. As bases da arquitetura, da astronomia, da medicina e das leis foram lançadas por mentes brilhantes que traziam no peito a lembrança inconsciente de suas antigas pátrias estelares. Essa troca profunda entre nativos e exilados acabou por fundi-los em uma única e grande família planetária, hoje totalmente naturalizada como humanidade terrestre. Atualmente, essa população espiritual encontra-se dividida em grupos claramente distintos quanto à postura íntima perante a lei divina. Há uma minoria sublime de seres que já alcançaram a maturidade espiritual de dar a vida para não ferir ninguém, escolhendo o caminho do perdão irrestrito e da não violência ativa. São as almas que exemplificam o ensinamento do Mestre de oferecer a outra face, preferindo sofrer a injustiça a praticá-la. Exemplos luminares como o próprio Jesus, Sócrates e outros grandes benfeitores da humanidade representam essa falange de heróis do espírito. Em contrapartida, a grande maioria da comunidade terrestre é composta por seres tendentes ao bem, mas que ainda possuem inúmeras fragilidades e imperfeições. São almas que, em momentos de desespero ou legítima defesa, ainda recorrem à violência ou ao erro, mas que guardam no peito um desejo sincero de acertar e progridem com esforço através das lutas cotidianas. Por fim, existe uma parcela de consciências profundamente ligadas às sombras que ainda praticam o mal pelo mal, motivadas pela ganância, pelo poder, pelo dinheiro e pela indiferença absoluta perante a dor do próximo. É precisamente sobre essa última categoria de espíritos, e também sobre os indecisos que oscilam entre a luz e as sombras, que se concentra a maior preocupação e o amor infinito da espiritualidade superior neste momento decisivo. A transição da Terra do estágio de provas e expiações para o de regeneração é um processo cósmico inevitável e irreversível. O planeta azul não pode mais continuar retido em uma faixa vibratória inferior para acomodar a rebeldia daqueles que recusam a lei da fraternidade. A reciclagem planetária exige que a atmosfera espiritual do orbe seja limpa, permitindo que a Terra passe a abrigar apenas aqueles seres que se mostrem dispostos a viver sob os ditames da paz e do amor mútuo. O Mestre Jesus e suas equipes de socorro estão empenhados em um esforço supremo para evitar que esses irmãos infelizes tenham que passar pelo doloroso e estarrecedor processo de um novo exílio planetário. A jornada de ascensão espiritual de uma alma que é expulsa para um mundo inferior de provas e expiações
é incomensuravelmente longa, penosa e repleta de sofrimentos que a mente humana atual mal consegue conceber. Ter que reiniciar a caminhada em mundos onde imperam idades da pedra, habitando corpos rudes e enfrentando ambientes altamente desfavoráveis por dezenas de milhares de anos. É uma perspectiva trágica que a misericórdia divina tenta a todo custo poupar as almas rebeldes. Faça-se uma reflexão profunda sobre a diferença de nível existencial que se criará, a partir do terceiro milênio, entre os espíritos que permanecerem na Terra e aqueles que forem exilados para mundos primitivos, enquanto os habitantes da nova Terra vivenciarão um desenvolvimento acelerado no campo da moral, da tecnologia limpa e da expansão sensorial, convivendo pacificamente com civilizações de outros pontos do cosmos. Os novos exilados estarão lutando pela sobrevivência elementar em solos estéreis e hostis, aprisionados na ignorância e no isolamento. A decisão final sobre qual destino seguir pertence rigorosamente a cada indivíduo por meio do uso do seu livre-arbítrio. Não há um tribunal arbitrário condenando almas. Há, sim, a aplicação natural da lei de atração vibratória. Aquele que cultiva o ódio, o egoísmo, a crueldade e o orgulho torna-se energeticamente incompatível com a nova frequência da Terra regenerada, sendo naturalmente expelido para os mundos que afinam com a sua densidade mental. Por outro lado, aquele que cultiva a bondade, a humildade e a disposição sincera de se reestruturar intimamente atrai para si as vibrações de luz que o fixarão para sempre neste planeta renovado. O apelo que ressoa do alto neste fim de ciclo é uma convocação urgente para o trabalho do bem e do esclarecimento espiritual. Todos aqueles que já sentem no coração o amor pelo Mestre e pela humanidade são chamados a atuar como cooperadores nessa grande ceifa. O empenho em auxiliar um único, irmão indeciso a acender a chama da fé e da fraternidade, em seu íntimo representa a salvação de uma alma de milênios de dores e desespero em terras estranhas. A jornada do espírito imortal através das múltiplas estradas do cosmos é uma grande escola onde nada se perde e tudo se transforma sob a teia da providência divina. Ao olhar para trás e contemplar a trajetória percorrida desde os tempos radiantes de Capela, passando pelas trevas do exílio, pelas catástrofes da Atlântida, pelas guerras sangrentas da antiguidade, até o momento radiante do sacrifício do Mestre na Palestina, a consciência humana percebe a magnitude e a perfeição do plano de salvação universal. Nenhum filho do Criador está destinado à perda eterna. A eternidade envolve todos os seres em suas muitas realidades transitórias, garantindo que, mais cedo ou mais tarde, cada ovelha desgarrada retorne ao aprisco da paz. A reintegração da Terra à grande família cósmica é um evento iminente que preencherá de alegria os céus e a terra. O tempo do isolamento e da dor expiatória está se esgotando, dando lugar a uma nova era em que outros serão os caminhos dos nossos espíritos na longa e gloriosa ascensão evolutiva. As sombras da dúvida, da barbárie e do orgulho desmedido dissipar-se-ão perante a alvorada do amor fraterno que o Mestre veio exemplificar. A certeza de que todos os caminhos, por mais tortuosos e difíceis que sejam, terminam inevitavelmente nos braços amorosos do Pai Supremo, é o grande alento que deve sustentar o coração humano nas horas de provação. Atendendo ao chamado pessoal do governador espiritual do nosso planeta,
A tarefa que se impõe a cada habitante consciente da Terra é simples e grandiosa: amar incondicionalmente a todos, independentemente de qualquer diferença, crença ou fraqueza alheia. A cada gesto de caridade, a cada palavra de consolo, a cada ato de perdão e a cada decisão de servir ao próximo sem nada esperar em troca, uma nova semente de fraternidade é plantada no solo do coração humano. Essa é a única moeda que tem valor perante as leis do cosmos e o único passaporte seguro para a habitação na terra regenerada. Que a consciência do momento solene em que vivemos desperte em cada alma a determinação inabalável de renovação íntima. Deixemos para trás os velhos fantasmas do orgulho, do ressentimento e da disputa pelo poder efêmero, abrindo o coração para receber a brisa suave da fraternidade cósmica. Que o trabalho de fraternidade e luz se multiplique em todas as direções, para que o maior número possível de almas consiga ultrapassar a grande peneira da reciclagem planetária. E assim, irmanados no mesmo ideal de amor e sob a tutela luminosa do Mestre dos Mestres, a humanidade terrestre caminhará unida rumo ao seu glorioso destino divino.